No 8º século a.C., o reino de Judá encontrava-se em uma encruzilhada histórica entre a glória e a ruína iminente, sob o longo governo do rei Uzias. A nação experimentou uma era de prosperidade econômica e expansão militar sem precedentes, mas a riqueza exterior escondia uma verdade amarga. O coração do povo estava se afastando das leis sagradas de seu Deus. O rei Uzias, outrora poderoso, agora enfrentava o fim de seus dias, deixando um vácuo de liderança e uma profunda incerteza. Nas ruas de Jerusalém, o luto se misturava ao medo. O que seria de Judá sem seu forte protetor terreno? Foi neste cenário de crise que o profeta Isaías entrou no templo, buscando respostas e consolo na presença do Altíssimo. Ao cruzar os umbrais sagrados, o ambiente físico começou a se dissolver em uma manifestação sobrenatural de luz e glória. Isaías não via mais paredes de pedra, mas o próprio trono de Deus, alto e sublime, erguendo-se acima das nuvens. As abas das vestes do Senhor preenchiam todo o santuário, emanando uma santidade que a linguagem humana mal poderia descrever. Acima do trono, os serafins voavam, seres celestiais de 6 asas, radiantes como o sol do meio-dia. Eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes era tão poderoso, os umbrais das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Diante da perfeição absoluta, Isaías foi confrontado com sua própria imperfeição. Ele caiu de joelhos, cobrindo o rosto em terror. Ai de mim, ele gritou. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Em resposta ao seu arrependimento, um dos serafins voou até o altar, pegando uma brasa viva com uma tenaz. O ser celestial tocou os lábios de Isaías com a brasa. A dor foi suplantada por uma onda de paz e purificação. Sua culpa foi removida, disse o anjo. Seu pecado está perdoado. O profeta estava agora pronto para sua missão. Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Com a mensagem de Deus em seu coração, Isaías voltou às ruas de Jerusalém, agora como um mensageiro do arrependimento. Ele pregou para multidões que preferiam o conforto da mentira à dureza da verdade. Suas palavras ecoavam pelos mercados. O profeta usou metáforas poderosas. Ele descreveu Judá como um corpo coberto de chagas que ninguém se preocupava em curar. Ele alertou que as terras férteis seriam devastadas por exércitos estrangeiros se o povo não voltasse seus olhos para o Criador. A mensagem era dura, mas não desprovida de esperança. Deus ainda desejava lavar as manchas da alma de seu povo. Vinde, pois, e arrazoemos, dizia o Senhor através dele, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías sabia que tempos sombrios estavam por vir. O exílio era uma sombra que crescia a cada dia de desobediência, mas em meio à escuridão do julgamento, ele viu uma luz distante, uma promessa que atravessaria séculos de história. Ele começou a profetizar sobre o Emanuel, o Messias, que traria a salvação final não apenas para Judá, mas para o mundo. A história de Isaías é um lembrete de que, mesmo no julgamento, a misericórdia de Deus busca um caminho para nos resgatar. Este foi apenas o início de sua jornada. Na parte 2, veremos
o confronto de Isaías com reis e as profecias do Rei da Paz. O tempo passou, e os cabelos de Isaías tornaram-se brancos como a neve, mas sua voz permanecia firme diante dos poderosos de Judá. Jerusalém enfrentava tempos sombrios. O rei Acaz, jovem e inseguro, buscava refúgio em alianças humanas em vez de confiar no Criador. Isaías encontrou o rei junto ao aqueduto. Com autoridade divina, ele advertiu: se não crerdes, certamente não permanecereis. Diante da teimosia do rei, o profeta entregou a promessa que ecoaria pela eternidade. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Uma luz de esperança acendia-se em meio às trevas políticas que cercavam o reino de Judá. Anos depois, uma nova ameaça surgiu. O Império Assírio, cruel e implacável, avançava como uma inundação, destruindo tudo em seu caminho. Cidades caíam e o fumo da destruição subia aos céus. A nação tremia diante do poder militar da maior potência da época. O rei Ezequias, sucessor de Acas, era um homem de fé ao receber as cartas de ameaça do inimigo. Ele não buscou exércitos, mas o templo. Ajoelhado, ele estendeu as cartas diante do Senhor. Salva-nos, clamou ele, para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Isaías enviou uma mensagem de coragem. Não temas as palavras que ouviste. O rei da Assíria não entrará nesta cidade. Naquela mesma noite, o milagre aconteceu. Sem um único golpe de espada humana, o exército inimigo foi derrotado pelo poder divino. Liberto da guerra, o ministério de Isaías elevou-se a novas alturas. Suas visões agora transcendiam o tempo, alcançando o futuro distante. Ele viu o servo sofredor, um homem de dores, que carregaria sobre si as transgressões de todo o seu povo. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías descreveu o Messias não apenas como um rei conquistador, mas como um cordeiro levado ao matadouro em silêncio e sacrifício. Mas a dor daria lugar à glória. O profeta viu um novo reino, onde a justiça e a paz floresceriam para sempre. Viu o lobo habitando com o cordeiro e a criança brincando perto da toca da serpente. A natureza em perfeita harmonia sob o governo de Deus. Jerusalém seria chamada de Cidade da Verdade, uma luz para todas as nações, onde não haveria mais choro nem tristeza. Isaías concluiu sua jornada, sabendo que suas palavras não eram dele, mas do Eterno, e que elas jamais voltariam vazias. Seu legado atravessou séculos, inspirando gerações a olhar além do sofrimento presente e buscar a esperança no Rei que viria. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías, o profeta messiânico, descansou na promessa. Sua história termina aqui, mas suas profecias continuam a iluminar o mundo até o dia final.